Bom, como muito bem diz o Anton, né, capítulo 0, né, porque é fundamental saber esse capítulo de funções. Vamos aqui ao conceito de funções, né? Por que o lado esquerdo é uma função e o lado direito é dito que não é uma função, apesar de ambos serem gráficos, né? Na verdade, a gente não deveria chamar só de função, e sim de função explícita, né? Mas, por enquanto, função. Bom, função, né, para ser função, né, eu posso ter só uma saída, tá? Eu posso ter duas entradas até diferentes, né? Eu posso até ter duas entradas, tipo x1 e x2, que levam para a mesma saída. Mas eu não posso ter uma entrada levando para duas saídas aqui. Aqui a mesma entrada leva para duas saídas. Então vamos supor que essa função seja y igual a g de x, essa segunda. Daí você quer descobrir, quanto que é g de a? Você não sabe se é esse valor aqui ou se é aquele. A função tem que ser certeira. Tá? Se você jogou esse valor, você sabe que vai dar aquilo. Se você jogou esse, você sabe que vai dar aquilo. Tá? Então, regra que associa uma saída. Uma saída. Daí fala ainda única, né? Para deixar mais uma ainda. Né? Uma saída única a cada entrada. Então, uma entrada não pode ter duas saídas. Talvez vocês se lembrem lá do ensino médio, do diagrama dos balões, né? Onde aqui você tinha a entrada e aqui a saída. Você até pode ter duas entradas indo para a mesma saída. Isso é função. O que não é função é um número resultar naquele ou naquele. Daí não é função. Tá? Por exemplo, y igual a x quadrado é função. Porque tanto x igual a 2 vai para 4. X igual a menos 2 pode ir para 4 também, não tem problema. Tá? Mas 1x vai garantido para um y só. Ai, não entendi. Então tá. Então vamos melhorar isso um pouco. Vamos ver um contra-exemplo. Às vezes é melhor ver o contrário, né? Y quadrado igual a x. Essa aqui ferrou. Tá? Ferrou, porque não tem como isolar. Tem sim, professor. Tem, você vai dizer que tem. Só que vai ser assim, y igual a raiz de x negativo e y igual a mais raiz de x. Tá? Na verdade, isso aqui representam duas funções. E não uma só. Que pepino, né? Por quê? Porque se y quadrado é igual a x, né, vamos imaginar que x seja 4. Né? Se x é 4, y pode ser tanto mais quanto menos 2. Imagine você, né? Então você vai ter uma função assim, y igual a mais ou menos raiz de x. Você tem duas funções, porque se você colocar 4 para x, ele pode ir para dois valores, e daí você gosta mais do mais ou do menos 2? Não faz o menor sentido, a função tem que estar bem definida, né? Isso aqui não é função? Por enquanto não, tá? Mais para frente nós vamos chamar isso aí de função implícita. Tá? Mas por enquanto não é função, tá? Por enquanto, função é só aquilo que você consegue isolar o y na primeira potência. E isolar sem fazer 4 ou 5 funções, né, como nós fizemos aqui. Tá? Aqui, na verdade, nós transformamos em duas funções explícitas. Uma implícita é igual a duas explícitas. Nesse caso, uma implícita pode ser igual a uma 5 implícitas, se fosse y elevado na quinta. Mas já estamos indo um pouco longe. Né? O mais fácil a se fazer é o seguinte. Tá? O mais fácil é você traçar retas verticais. Se cruzar uma vez só o gráfico, é função. Se cruzar mais do que uma, não é função.
Essa é a técnica mais fácil. Aqui nós temos funções definidas por tabelas. Então, você sabe, nesse caso aqui, ó, que o f de 0, ó, f de 0 igual a 3. F de 1 igual a 4. É só olhar para a tabela, né? F de 2 igual a menos 1. Isso aqui é moleza, né? Isso aqui é moleza. Então, é tão moleza que nós nem vamos usar. Só estou apresentando. Agora, aqui já começa uma função que nós vamos começar a usar. Tá? Eu escrever y igual a 3x² menos 4x mais 2 é a mesma coisa que escrever f de x igual a isso, né? Tanto que isso aqui quer dizer y igual a f de x, onde esse f é uma função personalizada, que é tudo isso aqui. O seno já é uma função que todo mundo usa, mas essa função aqui ela não é tão comum, tá? Ela é personalizada, por isso que eu chamo f de x. O seno já é padrão que tem até em calculadora, mas esse 3x² menos 4x mais 2 é uma função só tua. Então, não faz sentido eu ficar criando as infinitas possibilidades de funções. Simplesmente eu chamo de f. Alguns comportamentos de funções padrão, não nossas, não suas, né? Funções padrão, que o mundo inteiro usa e que eu tenho que decorar, igual a tabuada. Tenho que decorar. Y igual a x. Poxa vida, essa aqui eu não preciso. Essa aqui já está decorada. Se y é igual a x, claro que é uma reta, né? Quando x igual a 1, y igual a 1. Quando x igual a 2, y igual a 2. Quando x igual a... Opa, x está aqui. X igual a menos 3, y igual a menos 3. Essa é moleza. Claro que tem que dar essa reta. E com esse ângulo de 45 graus aí, se essas escalas de x e y forem iguais. Daí você poderia me pedir, tá, y igual a 2x. Y igual a 2x é muito parecido, só que é mais inclinado, porque o y vai ser o dobro inclinado do que x. Y igual a meio x, bom, vai ser menos inclinado, mas vai ser muito parecido. Y igual a x², bom, tem que se lembrar da parábola, né? Não tem como y ser negativo, né? E ele não vai ser uma reta também, porque o y vai ser x², não vai ser x. Ficou fácil, né? Parábola feliz, né? Parábola feliz, parábola triste, né? Com o mais e o menos aqui. Fica fácil até usar esse tipo de analogia. O y igual a x ao cubo, ele não é tão diferente assim do y igual a x². Só ele pode ser negativo, né? Se ele não pudesse, ele seria tipo uma parábola, né? Só que pega essa parte aqui da parábola aqui, ó, e joga ela para baixo. Pronto. Você já sabe de moleza 3 gráficos aí, que não vai precisar se preocupar. Agora vamos pegar um que não é tão difícil também, esse logo abaixo aqui da parábola, né? Esse aqui é x igual a y ao quadrado, ou seja, y igual a raiz de x. Então, essa parte de cima aqui é y igual a raiz de x. Só que tem uma segunda função que não foi colocada ali, né? Que é essa daqui. Y igual a menos raiz de x. Isso aqui é uma parábola, né? X igual a y². Não é função, né? Não é função porque corta 2 vezes, né? Por isso que foi feita só a função y igual a raiz de x, só essa parte aqui. Mas veja que, então, y igual a raiz de x seria uma parábola, só que ela não vem aqui para a parte negativa porque você só pegou o mais raiz de x e não o menos. Não é tão difícil, né? É só você pegar e dar uma girada. Y igual a 1 sobre x é um pouco mais difícil, né? Mas se você tiver em mente o seguinte, ó, quando x for muito grande, né? Pensa x igual a 1000, y igual a 1 sobre 1000, é um número bem pequenininho. Quando x for muito pequeno, pensa em 0,01, o y vai ser um número muito grande. Tu não vai ligar eles como uma reta, você vai ligar eles como essa curva aqui, ó. E o mesmo vale para os números negativos, né? Então, quando x for menos 0,1, aqui vai ser menos 10.
quando x for menos 100, aqui vai ser menos 0,01. Por isso que 1 dividido por 0 é o número que não existe. Você é capaz de dizer assim, ó, vou fazer 1 dividido por 0,1, dá 10. 1 dividido por 0,01, dá 100. 1 dividido por 0,001, dá 1000. Aí você chega à nobre conclusão que 1 dividido por 0 é infinito. Mas aí você vai pensar um pouquinho mais. Eu vou dividir 1 por menos 0,01, dá menos 100. 1 dividido por menos 0,001, dá menos 1000. Agora você está com um dilema. Né? Você não sabe se 1 dividido por um número muito pequeno dá mais infinito, né? Ou dá menos infinito. Porque 1 dividido por 0, você não sabe se é o 0 positivo ou se é o 0 negativo. Por isso que 1 dividido por 0 não existe, porque pode estar aqui em cima ou lá embaixo. Não existe 0 positivo ou 0 negativo, né? Então, eu estou chamando de 0 positivo 0,000000001 e o 0 negativo menos 0,000000001. Tá? Então, 1 dividido por 0, qualquer número dividido por 0 não existe, porque não é nem mais infinito, nem menos infinito. Finalmente, este último gráfico a ser decorado, que é muito parecido com aquele lá de cima, né? Y igual a x ao cubo, falei que era parecido com a parábola, só jogar a parte que era positiva da parábola para baixo, né? Porque 2 ao cubo é 8, né? Então, vou pegar 2 ao cubo, né? Vamos supor que aqui seja 2, né? Se aqui fosse 2, esse número aqui seria 8. Tá? 2, 4, 6, 8. Né? Se esse número aqui fosse menos 2, esse número aqui seria menos 8. Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá menos 8, né? 3 vezes negativo. Agora pensa na função x igual a y ao cubo, né? E não y igual a x ao cubo. É só pegar aquela aqui em cima e você troca o y pelo x. Né? Aqui eu tenho x igual a y ao cubo. E essa aqui é a função. Essa é a função. Tá? Essa é a função, tranquilinho. Muito bem, não é moleza. Vocês vão ter que dar uma olhada, vão ter que decorar e entender. Tá? Igual a tabuada, tem que decorar e entender. Nem que no começo decore. Ô, professor, eu tô com uma dúvida. Sim. Teoricamente, dizer que y ao quadrado é igual a x e dizer que y é igual a raiz de x com índice 2 não é a mesma coisa, né? Não, não é. Puxa, essa já é uma dúvida um pouco que eu não esperava, um pouco avançada já, viu? Porque uma raiz de índice 2 ela só admite valor positivo. Exatamente. Y igual a raiz de x só é a metade da função y quadrado igual a x. Né? Porque y ao quadrado igual a x são duas funções. É y igual a mais raiz de x e y igual a menos raiz de x. Então, a tua dúvida era só uma confirmação. Você já perguntou e fez a afirmação certa, Henrique. É que ali, quando tu estava explicando, você foi, tipo, explicar a função raiz com base nisso, né? Aí eu fiquei meio em dúvida. Sim, e a dúvida é perfeitamente pertinente, porque às vezes pode ter passado a margem que era a mesma coisa, mas não é. Y igual a raiz de x é só esse gráfico de cima, né? Eu gosto de colocar y igual a menos raiz de x, ou essa outra função aqui, que é o dobro dessa aqui, né? Só para entender que é uma parábola deitada, né? Só com esse intuito. Muito bem, vamos ao valor absoluto, que aparentemente é muito fácil, né? Mas tudo é fácil até que se torne difícil.
O valor absoluto simplesmente é, na marra, torne positivo. Só isso. Se você se lembrar disso aqui, você sabe tudo o que você precisa saber de valor absoluto. Daí, como consequência, você sabe que o produto do valor absoluto de algo interno é igual ao produto deles individuais, a divisão é igual à divisão, uma B tem que ser diferente de zero, independente, sempre, né? Você não pode dividir nada por zero, a gente já viu que é uma indeterminação. Né? E, claro que a soma não é igual à soma, né? Só em alguns casos particulares, esse D talvez gere um pouco de confusão. Né? Imagine que eu tivesse assim, ó, o número A valendo mais 2 e o número B valendo menos 3. Né? Então, quanto que dá isso aqui? Isso aqui é igual ao módulo de menos 1, que é 1. E agora, se eu fosse fazer módulo de A mais módulo de B, eu faria módulo de mais 2 mais módulo de menos 3. Naturalmente, isso aqui ia dar 5. E 5 é maior do que 1. Tá? Isso só dá igual quando eu só estou trabalhando com números positivos, né? Ou os dois positivos ou os dois negativos. Aí sempre dá certo. Bom, mas isso você consegue tirar só da letra A, né? Ter essa ideia. Bom, o gráfico de y igual a módulo de x, ele é muito parecido com o gráfico de y igual a x, né? Y igual a x é esse aqui, ó, que continua para cá. Professor, ali quando tu fez o mais 2 mais menos 3, no caso entrou aquela regra ali de transformar o 3 em positivo, daí para virar 5, né? Aqui? Sim. Esse módulo aqui, ó, ele essa regra aqui, ó, módulo na marra vira positivo. Tá, obrigado. Imagina. Bom, y igual a x seria essa reta aqui, né? Contudo, a partir do momento que ele quer ficar negativo, na marra ele vai se tornando positivo por conta dessa função módulo, né? Essas barras aí, na verdade, elas são uma função, tipo seno. Não faz a mesma coisa que o seno, mas é uma função. Qualquer função na marra seja positivo. Tá? Ela tem muita aplicação prática, tá? Tem muita aplicação prática. Você não pode calcular o módulo de um vetor negativo. Tá? A direção, sim, mas o módulo, não. Você não pode calcular um tempo negativo, uma frequência negativa, uma temperatura negativa também não existe. Ai, como é que lá em Europema é menos 4? É que essa temperatura de graus Celsius, ela não é uma medida correta de temperatura. Tá? A temperatura correta, que mede fisicamente a temperatura, são os Kelvin. Porque o que é temperatura? É o calor, é o frio? Não. Temperatura é uma grandeza física que te expressa o grau de agitação das moléculas. Existe agitação negativa? Claro que não. Ou a agitação é zero, quando elas estão paradas, que é o 0 Kelvin, ou elas estão agitadas, né? Quanto mais agitada, mais calor. Então, por isso que o Kelvin é a medida física correta de temperatura. Né? Claro que, para nós, se é menos 273 graus Celsius, o zero de temperatura, fica ruim para nós, nesse nosso mundo de 20 graus de variação, ou 40 graus de variação, conseguir perceber. Então, se usou o ponto de ebulição e o ponto de congelamento da água, que tem tudo a ver com o nosso dia a dia, que são os graus Celsius. Né? Agora, por que usa o Fahrenheit, eu não sei. Aí é uma boa pergunta. É como usar milha, polegada, eu não entendo porque tem gente que usa ainda. Bom, as funções, às vezes, elas precisam ser definidas por partes, né? Porque não existe função única no mundo que faça isso daqui, ó. Um pedaço de um círculo, uma reta e mais uma reta. Ainda mais que dê um pulo daqui para cá.
Então, você pode dizer que você criou uma função personalizada tua, que por alguma razão sempre se chama de f, né? Talvez porque seja função, mas poderia dar a letra que quisesse, poderia ser uma palavra. Você poderia chamar a função assim, ó, de personalizada de x. Né? Então, o teu y vai ser personalizada de x. X é a entrada, y é a saída, e personalizada é a tramóia que a função faz para sair outro número. Né? Se você fosse representar lá pelos conjuntos, você tem o x, você tem o y, e você tem a tramóia que tira do conjunto e leva para o outro, né? Que é a tua função personalizada, né? Ou o teu f de x. Muito bem. A tua função personalizada, ela diz o seguinte, ó, enquanto x for menor do que 1, menor ou igual a 1, ela vale 0. Então, vamos fazer um gráfico paralelo aqui, ó, apesar dele já estar pronto, mas vamos fazer paralelo. Então, eu vou colocar esses pontos notáveis aqui, ó, menos 1, 1 e 1. Menos 1 e 1, tá? Então, vou colocar aqui menos 1 e 1. Esses são os pontos notáveis. Se x menor do que menos 1, ela vale 0. Então, ela vai valendo 0, 0, 0, 0, 0, 0. Apagou aí para vocês também? Sim, apagou, professor. Que louco! Então, vamos começar de novo aqui. Eu pensei que eu já estava vendo fantasma. Vou trazer mais para cá. Vou colocar aqui menos 1 e 1, né? Que são esses pontos notáveis aqui, ó. São os pontos que eu troco de função, né? De função matemática aqui, mas a minha função personalizada é essa daqui, né? Dada por partes. Agora, enquanto ela for até menos 1, inclusive menos 1, ela é 0, inclusive menos 1. Agora, de menos 1 até 1, ela vai seguir essa regra aqui, ó. Tá? Essa aqui é essa regra, tá? Eu vou escrever uma função assim, ó. Vou pegar outra cor, porque eu vou desenhar ela com outra cor também. Y igual a raiz de, bom, aqui em cima eu tinha y igual a 0, depois aqui no meio eu tenho y igual a raiz de 1 menos x quadrado, tá? Raiz de 1 menos x quadrado, eu vou passar isso para lá, y quadrado igual a 1 menos x quadrado. Isso aqui eu posso reescrever como x quadrado mais y quadrado igual a 1. E por que eu fiz tudo isso aqui? Porque isso aqui é a equação do círculo. Só que se você for fazer o contrário aqui, ó, você vai encontrar duas funções. Você vai encontrar y igual a raiz de 1 menos x quadrado, que você já tinha, e y igual a menos raiz de 1 menos x quadrado. A gente só quer fazer o gráfico dessa daqui, tá? Mas mesmo assim, eu vou fazer uso da equação do círculo. Né? E vou desenhar um círculo aqui. Mas vou evidenciar apenas a parte positiva. Porque aqui eu estou fazendo apenas a raiz de 1 menos x quadrado, e não a raiz de menos 1. Então, essa parte de baixo eu vou apagar. Eu só fiz uso para saber que era a equação do círculo. E eu tenho que tomar mais um cuidado, porque o 1 aqui é bola aberta. É bola aberta porque não tem igual ali, ó. É só menor. Aqui é bola aberta, o azul. Quem fecha a bola é a vermelha. Deu coincidência dos dois serem 0. E para x maior do que 1, a minha função é y igual a x. Então, a terceira função é y igual a x, né? Y igual a x seria isso daqui, ó. Se pegasse o tempo todo, mas ela só pega para x maior do que 1, a partir daqui, ó, e para cima.
né? Para x menor do que 1, são outras funções. Então, por isso que eu vou apagar aqui. E aí, por fim, nós temos, né? Agora ele apagou um a mais aí, não volta. Nós temos esse gráfico aqui, ó, né? Que é o mesmo que aquele ali. Eduarda, Bianca, Beatriz, entendido? Sim, professor. Entendido, professor. Legal. Eduarda? Oi, professor, tudo certo? Tinha mandado ali no chat. Ah, tá. Eu não tinha visto. Obrigado. Samantha? Sim, professor. Sim, legal. Igor? Kailane? Sim, professor. Oh, legal, legal. Professor, Sim. só uma pergunta, tem como voltar ali? Por exemplo, na prova, se surgir uma questão dessa, qual que vai ser o objetivo final da questão? Traçar o gráfico. Né? Só traçar a linha ali, no caso. Essa linha azul, né? E com essas bolas abertas e fechadas desenhadas. Aham, tá bom. Eu não li, na verdade, a questão, né? Trace o gráfico, esboce o gráfico da função definida por partes pela fórmula. Tá? Esse é o objetivo da questão. Na verdade, a principal coisa quando a gente vai fazer, né, uma questão é saber o objetivo da questão. Então, a pergunta foi muito bem formulada. Sabem que funções têm domínio e imagem. O problema é saber o que é domínio e o que é imagem. Tá? Quando alguém me pede, Ângelo, você pode assumir a disciplina de cálculo 1? Posso, eu tenho domínio. Você pode assumir a disciplina de sei lá, espiritualidade e religião? Não, não posso, não posso. Eu acho que tem que ser uma pessoa que conheça muito do assunto, como cálculo 1 também, né? Para ministrar tal disciplina, não me sinto confortável em ministrar essa disciplina. Você pode ministrar a resistência dos materiais? Não, não posso. Na minha formação não é em engenharia mecânica ou engenharia de petróleo ou engenharia civil, eu não tenho a menor condições de ministrar a resistência dos materiais. Então, a função também domina certos números e não domina certos números. E não tem você convencer ela a dar um jeitinho, né? Não, elas não são pessoas e também não são não são convencidas, né? Muito menos corruptas. Né? Então, a função y igual a raiz de x, não adianta você mandar ela dominar o menos 4, que ela não vai no campo dos reais. Tá? Então, no campo dos reais, o domínio dessa função são os x maiores ou iguais a zero. Raiz de 0 é 0, raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. Agora, não adianta colocar raiz de menos 1, que no campo dos números reais não existe. Tá? Então, não é qualquer x que você pode jogar dentro de uma função, que a função vai ter retornar um y. Tem que ser o x que a função domina. E assim se criaram algumas classificações, que eu só quero contextualizar, mas não é necessário decorar, né, de funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras. Né? Na verdade, esses balãozinhos aqui, eles são olha, não tem palavra melhor para definir, são um saco. Né? Como é que você vai decorar isso aqui? Então, vamos começar pelas funções injetoras, quem sabe fique mais fácil. Tá? Injetora, lembre-se do in. Tá? Ela tem inversa, injetora inversa. Tá?
uma função, para ser função, né, cada x, você não pode ter um x levando para 2y. Tá? Agora, o que seria uma função inversa? Bom, função inversa é uma que faz o contrário, que volta, né? Que volta. Agora, se você pegar, por exemplo, y igual a x ao quadrado, vou pegar aqui no gráfico, y igual a x ao quadrado, claramente é a função. Acontece que tanto para o número 2, quanto para o número menos 2, ele vem para o 4. Isso não é problema, tá? Cada x vai para um y. Nem que seja para o mesmo, não faz mal. O problema é que não tem a inversa. Não tem a inversa, porque na inversa, você sai desse 4 e volta para o 2. Mas para qual dos dois você vai voltar? Você não sabe. Então, seria como aqui nos balãozinhos, né? Você, tanto mais 2, quanto menos 2, vem para o 4. E o caminho inverso? Você não sabe. Então, y igual a x quadrado não tem inversa. Então, não é injetora. Vamos olhar para os balãozinhos, tá? Se eu saio desse cara aqui e vou para aquele, tem como voltar? Tem, porque só volta para 1. Né? Então, sempre que um x for para um único y, né? Cada x tem o seu y, como se fosse um casal, dá certo. Sempre é injetora, sempre tem como voltar. Que é o caso desses conjuntos A e B aqui de cima, né? Claro que aqui são... Né? Essa é injetora, essa é injetora. Essa não é injetora, apesar de ser função, porque é aquele caso, por exemplo, que do menos 2 e do mais 2, que cai no 4. Na hora de voltar, ele não sabe para onde voltar, então não é injetora. Pode ser outra coisa, mas injetora não é, porque não tem inversa. Essa aqui é o mesmo caso, vai voltar por aqui ou por aqui, não é injetora também. Tá? Então, descobrimos que as funções são injetoras quando um x tem um y só. Eu não posso ter 2x indo para o mesmo y. É função, mas não é função injetora. As sobrejetoras... Aqui é um pouco mais... acho que até mais simples ou mais complicado, depende do ponto de vista. Então, quando você preencher todos os y possíveis, né, do teu contradomínio aqui, ela é sobrejetora. Tá? Sobrejetora. Essa aqui não é sobrejetora porque você não preencheu esses dois valores. Essa aqui não é sobrejetora porque você não preencheu todo ele. E bijetora é quando atende os dois ao mesmo tempo. Isso são alguns conceitos que eu gostaria de passar. O mais importante é da injetora, tá? Quando tem inversa e quando não tem inversa. Bom, vamos entender um pouquinho melhor, né? E na prática, o domínio é a imagem. Porque uma coisa também é o domínio matemático. E outra coisa, o domínio matemático, onde até o tempo pode ser negativo, né? Outra coisa é o domínio físico, onde o tempo não pode ser negativo. No domínio matemático, um volume pode ser negativo e na vida real um volume não pode ser negativo. Então vamos a uma aplicação. Você tem aqui uma caixinha, essa caixinha vai perseguir vocês o resto da disciplina de cálculo 1, então é bom prestar bastante atenção nessa caixinha. Inicialmente, eu tenho uma cartolina de 16, né? Aqui está polegadas, mas podem pensar como se fosse em centímetros. Uma cartolina de 16 por 30. E eu quero cortar um pedacinho dela, né? Eu corto um pedacinho aqui, então vou cortar 4 quadradinhos fora, né? Quadradinho aqui, quadradinho aqui, quadradinho aqui, porque eu vou fazer uma caixinha com ela, né? Eu só não sei o quanto que eu vou cortar ainda, mas vou cortar. Por enquanto, eu vou dizer que eu vou cortar um valor X, né? Justo porque eu não sei.
Percebam que quanto maior eu cortar esse X, maior vai ser a altura da caixa aqui, né? Mas, porém, quanto maior for esse X, menos área eu tenho na caixa. A caixa vai ficar com a tampa aberta mesmo, tá? A caixa é para ficar com a tampa aberta. Então, se o X for muito pequeno, eu tenho pouca altura. Se o X for muito grande, eu tenho pouca base. E o volume, a gente sabe que é a área da base vezes a altura. A altura, no caso aqui, é o próprio X, né? Eu posso até escrever o volume assim, ó, como área da base. Né? E a área da base, o que que é? É lado vezes lado, né? Quanto que vale esse lado aqui? Bom, vou olhar. Esse lado valia 30. Eu tirei X de um lado e tirei X do outro lado. Então, esse lado vai valer 30 menos 2x. O outro lado valia 16. Eu tirei X de uma ponta e X da outra. Então, vai ser 16 menos 2x. Essa é a área da base. Vezes a altura, né? A altura é X. Pronto, eu encontrei uma fórmula que encontra o volume da caixa em função da quantidade X que eu recortei. Essa fórmula está escrita aqui, digitada, mais bonita do que a minha letra. E aí você pode jogar no Excel isso aqui, ó, e nós vamos fazer isso. Né? Eu vou copiar isso daqui e vou jogar agora no Excel para ver o quanto que eu devo cortar para encontrar o máximo volume que cabe nessa caixa. Tá? Não é isso já que foi pedido. O que vai ser pedido aqui vai ser o domínio, tá? Mas primeiro eu quero fazer o que é interessante na vida. Vou abrir o Excel, está abrindo aqui no outro monitor, eu já puxo ele aí. Então, vou colocar aqui X. E o volume. O X eu vou começar com 0, né? Não faz sentido eu começar com X negativo. Eu até poderia começar ele com menos 2. E depois este daqui mais 1. E vou levar esse X, né? Qual que é o lado da caixa? Esse X eu não vou poder cortar mais do que 8, né? Mas eu vou ser teimoso. Eu vou levar ele pelo menos até uns 20. O Excel é uma ferramenta fabulosa. Olha, ele está fazendo tudo para mim. Eu só coloquei mais 1. E agora aqui, eu vou escrever igual a 16 menos 2 vezes, o X é esse aqui, que está variando aqui do lado, vezes 30 menos 2 vezes X. Agora, você pega o mouse, vem aqui no cantinho, ó, virou um mais menorzinho, dá um clique duplo. Ele vai preenchendo automaticamente até aqui, ó, que inteligente que ele é. E agora eu vou fazer o gráfico. Shift, seta por lado, Ctrl, seta para baixo. Selecionei tudo. Inserir. Vou pegar um gráfico de dispersão. Esse aqui me parece bom. Bom, me parece errado. A gente andou digitando alguma coisa errada aí. Vamos ver o que a gente digitou errado. Faltou fazer vezes X ainda, né? Vezes X. Bom, que é fácil de corrigir. Tá aí o gráfico. Esse parece bem certo. Eu vou fazer aqui até uns 16, não até uns 20. Então, vou apagar aqui. Só até uns 16 para o gráfico ficar melhor. O que eu percebo aqui no gráfico? Ó? Que quando o X igual a 0,
Eu tenho o volume 0. O volume é máximo aqui, ó, quando x é 4, mais ou menos 4, né? Vocês devem estar percebendo ali que aparece 4, 3.3, não 4. E agora apareceu 4. Ali por 3 e 4 ele é máximo, né? Eu posso olhar aqui pelo lado, o 3 é máximo, ó, 3 é 720. Né? Depois, inclusive, eu tenho um volume negativo. Depois o volume passa a ser positivo. Que louco, né? Mas nós sabemos que na prática nós não podemos cortar, né, além de 8. Então esse gráfico ele só faz sentido de 0 até 8. Percebam que de 0 até 8, ele aparece aqui, ó, de 0 até 8. Depois é quando você começou a recortar o recortado, né? E aqui você recortou dos dois lados o que já era recortado. E aqui você recortou para o outro lado onde o papel nem existe. Então, do ponto de vista matemático, o domínio dessa função são todos os reais. Por quê? Porque isso aqui é alguma coisa, né? Essa função aqui, se você começar a aplicar a distributiva aqui, né, você vai descobrir que você tem uma equação cúbica. Beleza, não tem, pode colocar o x que for, que ele vai te jogar um número, né? Só que do ponto de vista físico, o domínio é de 0 a 8. E nem pega o 0 e nem pega o 8. Tá? Então, o domínio, você pode escrever assim, que ele é um intervalo aberto de 0 até 8. Porque 0 é não cortar nada e 8 é cortar até aqui, que daí tu não vai ter base nenhuma, a base vai ser 0, não faz o menor sentido. Né? Depois você faz o gráfico variando o x e você vai descobrir que por aqui, ó, 3, alguma coisa, né? A gente viu 3, né? Mas é 3, alguma coisa. Que você vai ter o máximo volume para esse pedaço de papelão aí que você, ou de madeira, que você resolveu fazer a tua caixa. A pergunta é, qual é o domínio? Você, sem fazer conta nenhuma, você já deveria saber, não. O domínio é o seguinte, o x não pode ser menor do que 0. Você não pode cortar para o lado contrário. E o x não pode passar de 8. Tá? Ou você olha para a função também. Tá? O volume nunca pode ser negativo. Para o volume não ser negativo, você vai ter que dizer que 16, então, esses três lados, né, vão ter que ser positivos. Você também não vai... Na verdade, nenhum lado pode ser negativo, né? Nenhum lado pode ser negativo, não faz o menor sentido. Então, você vai dizer que 16 menos 2x tem que ser maior do que 0. Você vai dizer que 30 menos 2x tem que ser maior do que 0. E você vai ter que dizer que x tem que ser maior do que 0. Bom, aqui você já achou de cara um domínio. Né? Aqui nesse segundo, você vai achar que x vai ter que ser maior do que 15. Né? Nesse segundo aqui. E nesse primeiro aqui, que x maior do que... É menor, né? Eu estou fazendo a conta errada. Menor. Não. Aqui é maior e aqui é menor. Vamos fazer de novo isso aí, que já fiz confusão. Então, os três lados precisam ser positivos. Vamos começar com 16 menos 2x. Tem que ser maior do que 0. Aqui você vai fazer as continhas e vai descobrir x menor do que 8. Essa é uma restrição. A outra restrição, 30 menos 2x maior do que 0. Então, x menor do que 15. E a outra restrição é só isso aqui. O outro lado, né? X maior do que 0. Bom, x maior do que 0. E aí você vai ver a intersecção desses três, né? Você pode fazer 3 risquinhos assim, ó. Coloca o x maior do que 0, então vai colocar o 0 aqui. X maior do que 0 está para lá. Depois vai colocar x menor do que 8. O 8 está aqui.
x menor do que 8 está para cá. Vai colocar x menor do que 15, está para cá. O que é restrição é o que está aqui, ó. Tá? Entre 0 e 8. Tá? Que é o que aqui embaixo, que é o que está nesse gráfico aqui. Eu creio que assim, depois de bastante batida em cima, não ficou tão difícil de entender o domínio físico, né, desse problema. Vou perguntar aqui para o Eduardo, para o Gabriel, para o Henrique, como é que foi? Tudo certo, professor. Tudo certo, Tá tudo Gabriel? certo. Gabriel, Professor. Oi. Aí, no caso, se ele perguntar na prova para botar a resposta como volume máximo da caixa, como é que eu consigo achar o volume máximo ali no gráfico, tipo, na conta certa, tipo, fazer uma conta certa Conta exata, né? dar o volume máximo? Você só quando você aprender derivadas, tá? Agora você pode só dizer que tá entre 3 e 4, né? Você só pode dar um aproximado por enquanto, tá? Mas quando isso vai ser na segunda prova, depois de limites, vocês vão aprender a calcular esse valor de máximo aqui, tá? Mas vai ser em cálculo 1 ainda. Por isso professor, outra coisa, tu pode explicar como o x deu 480x ali, menos 92, x ao quadrado, mas... Porque Sim. eu não lembro, porque faz tempo que eu saí do ensino médio. Uhum. Sim, é tranquilo aqui, ó. Você já vai entender isso aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó, 16 vezes 30. 16 vezes 30, bom, vou ter que fazer aqui, ó. 16 vezes 3, né? 6 vezes 3, 18. 3 vezes 1, 3, 4, 48. Né? Então, 16 vezes 30 dá 480. Vai ficar 480. 16 vezes 2 dá 32. Né? Então, menos 32x menos 60x mais 4x vezes x. Tudo isso aí é o volume de x. Agora eu vou passar esse x aqui, ó, multiplicando o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Bom, eu poderia ser inteligente que chega de primeiro somar esses dois, que vai dar menos 92x, né? E multiplicar só por esse. Então vai ficar 480x. Agora, menos 92x vezes x vai dar menos 92x quadrado. E aqui é 2x vezes 2x, eu fiz errado. Vai dar mais 4x ao quadrado, né? Porque 2 vezes 2, 4, x vezes x, x ao quadrado. E aqui vai ficar mais 4x ao cubo. Acho que foi bom a gente fazer isso aí, Eduardo. Ficou alguma dúvida aqui nesse caminho? Não, professor, muito obrigado. Já Imagina. Refresquei a memória aqui. Imagina, legal. É natural que eu não possa decorar todas as funções do mundo. Então eu faço combinações de funções. Essas combinações, elas podem ser feitas por soma, subtração, multiplicação, divisão, né? Sem falar potenciação, radiciação, logaritmo, exponencial, seno, cosseno e tantas outras, né? Eu vou combinando elas. Bom, vamos tomar um exemplo aqui. Imagine que o Gabriel tenha montado a função g de x, g de Gabriel, x menos 3. Essa é a função que o Gabriel fez. Tem alguém aqui com a letra F na sala? Não, vou pegar aqui a Bianca, que tem um Fleischmann aqui. Então, a Bianca Fleischmann fez a função f. E aí, alguém que me pediu, quanto que vale f mais g? É moleza. Soma as duas, né? É só pegar aqui ó, o f. Essa é a função f de x. Né? E você soma com g de x. Ficou tranquilo.
Aí você poderia me perguntar, e qual que é o domínio dessas duas funções? Bom, o domínio dessas funções tem que atender o domínio de f e tem que atender o domínio de g ao mesmo tempo. Então, é a intersecção dos dois domínios. Qual que é o domínio da função f? Bianca, você inventou essa função. Você consegue me dizer qual que é o domínio dessa função? Eu vou dar uma dica. Tá? O domínio dessa função, ele é tal que x menos 2 tem que ser positivo. Qual que é o domínio dessa função? Bianca? Oi, professor, pode Oi. me dar a dica de novo? Ó, o x menos 2, né, o que está dentro da raiz, né, precisa ser maior do que zero. Né? 3x. X menos 2 tem que ser maior do que zero. Então, o domínio são todos os x maiores ou menores do que 2? Maiores ou iguais São maiores a 2. do que 2. Exatamente, porque se x fosse igual a 1, aqui ia dar raiz de menos 1 e essa função não dominaria isso. Né? Então, o domínio de f, vou escrever aqui do lado, assim, ó, domínio com esse D duplo aqui, né? O domínio de f, né, o domínio sempre é em x, tá? A imagem sempre é em y. Então, o domínio de f, eu vou colocar ele aqui como de 2 fechado, porque é maior ou igual a 2, então é um colchetes, 2 fechado. O infinito sempre é aberto, porque a gente nunca chega no infinito. Tá? De 2 até mais infinito é o domínio de f. O Gabriel, o domínio de g, tem alguma restrição aqui? X diferente de alguma coisa? X maior do que alguma coisa? Não, não tem nenhuma restrição. Então, o domínio de G, eu vou escrever que são todos os reais. Qual que é o domínio de F mais G, então? Tem que atender os dois ao mesmo tempo. Né? Para atender os dois ao mesmo tempo, é de 2 até mais infinito. Esse é o domínio de F mais G. Porque tem que atender quanto ao domínio de F, quanto ao domínio de G ao mesmo tempo. Esse é o domínio de F mais G, é o domínio de F menos G também, é o domínio de F vezes G também, só não é o domínio de F dividido por G. Tá? Por que não é o domínio de F dividido por G? Porque o G tem que ser diferente de zero para essa composição. Tá? Então, o domínio de F dividido por G, ele é a intersecção daqueles domínios que a gente fez antes, tá? A intersecção com tudo menos 3. Eu acho que é melhor eu fazer aqueles risquinhos, né? Vai ficar mais fácil de entender. Vou fazer aqui, ó. Então, o domínio de F, nós dissemos que é de 2, inclusive 2, até o infinito. O domínio de G, né, não tem restrição. O domínio de G é parelho. Não precisava nem colocar aqui, né, porque é parelho. Agora, o domínio, eu tenho que cuidar que o G, eu tenho uma terceira restrição que eu vou chamar aqui de denominador. Tá? Denominador. O denominador não pode ser zero. Então, no denominador eu posso ter qualquer coisa menos zero. E o denominador é zero
quando x igual a 3. Quando x igual a 3, né? Então, aqui no denominador eu tenho que ter uma restrição, x diferente de 3. Deixa eu pintar ele um pouquinho melhor ali, se eu conseguir. Mas ele vai apagar tudo, esse danado. Ó, ele apaga tudo. Então, x pode ser tudo menos 3. Tá? E qual que é o domínio de f dividido por g? O domínio de f dividido por g é a intersecção desses três, né? É a intersecção de f e g e com a restrição que o denominador não pode ser 0. Então, ele naturalmente, né, se eu traçar aqueles riscos aqui, eu vou dizer que o domínio vai de 2 fechado até 3 aberto. União com 3 aberto até mais infinito aberto. Eu também poderia escrever esse domínio assim, ó, como x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual a 2 e x diferente de 3. É outra maneira de escrever. Oi? Tu usa para quando é aberto parêntese? Isso, você pode usar parênteses, né? Tipo como eu fiz aqui, 2 e 3. Ou poderia ser assim também, 2 e 3 com colchetes para o outro lado. Tá? Sim, eu só sabia esse segundo jeito. Daí, mas pode ser os dois, então. Qualquer um dos dois eu aceito, tá? É importante saber os dois. Andressa que falou comigo, né? Andressa? Sim. É importante saber os dois quando a gente for ler sempre literaturas diferentes, eles podem usar alguma notação diferente, tá? Então, que bom que você se atentou para isso, que pode ser os dois. Bom, muito bem. Então, quando eu componho funções novas a partir de antigas, a coisa é até intuitiva. O domínio da função nova precisa atender ao domínio das funções antigas e, além disso, não pode ter 0 no denominador. Isso ficou bastante claro para mim, não me parece tão difícil. Tranquilinho. Bom, vamos agora a mais um exemplinho aqui. A gente aprende sempre por exemplos, assim como a inteligência artificial também aprende por exemplos, né? Eu tenho aqui uma função f, agora, uma função g igualzinha a f e uma função h. 3 funções aparentemente inofensivas. E aí a pergunta é, o domínio de f vezes g é igual ao domínio de h? Essa é a pergunta. Bom, isso é uma pegadinha, tá? Porque f de x vezes g de x é igual a raiz de x vezes raiz de x, que você muito bem sabe que vai dar raiz de x ao quadrado. Você vai cortar esses dois e você vai descobrir que f de x vezes g de x, que também pode ser escrito nessa notação, f vezes g de x, né? É igual a x. Aí você pensa, bom, f vezes g é igual a x. H de x é igual a x. Então, f vezes g deu igual a h. Pergunta simples. Júlia, uma pergunta aqui para você. Qual é o domínio de h?
Existe alguma restrição para x no H? Não existe. Então, o domínio são todos os? Reais. Exato, são todos os reais. Bom, Eduardo, qual é o domínio de F? Seria o X, professor? Sim, o domínio são os valores de x Aham. que o F consegue dar conta de calcular. Aham. Não, mas não. Todos os reais, no caso, né? Todos os reais positivos. Aham. Então, x maior ou igual a 0. Esse é o domínio de F. Bom, então o Eduardo me falou o domínio de F. A Júlia me falou o domínio de H. E agora a pergunta mais fácil de todas. Qual que é o domínio de G? Bianca. É o mesmo do F. Exatamente. O domínio de G é x maior ou igual a 0. E agora a pergunta mais difícil de todas. Deixa eu escolher aqui embaixo um que eu não... Quem é o Al? Alexandre. Alexandre Ugolini. Oi. Qual que é o domínio de F vezes G? X. X. X maior do que 0, x menor do que 0 ou todos os reais? Todos os reais. Todos os reais. Veja por que eu falei que era uma pegadinha e a pergunta mais difícil de todas. Porque eu não posso dizer que o domínio de F vezes G é o domínio dessa função aqui, ó. Apesar de eu ser louco para fazer isso. O domínio de F vezes G é a intersecção dos dois domínios originais. Ou seja, infelizmente, é x maior do que 0. Aparentemente, é de todos os x. Mas esta aqui é uma função que foi criada a partir de outras. E eu só vou conseguir achar o valor de F e o valor de G no x maior do que 0. Logo, F vezes G, apesar de eu ter cortado esses dois, eu não vou conseguir encontrar para x menor do que 0. F vezes G só existe para x maior do que 0, porque nem F nem G existem para x menor do que 0. Se isso não ficou claro, e eu acho que não ficou ainda, eu vou demonstrar agora aqui. X, F e G. Eu vou colocar de menos 5 a 5. Igual a esse mais 1. E aqui eu vou escrever igual a raiz deste cara. Veja que ele já me xingou. E aqui é a mesma coisa, igual a raiz deste cara, também me xingou. E agora eu vou fazer F vezes G. Igual a este vezes este. Agora ficou claro, né? Que o domínio só é para x maior do que 0. Não tem como eu achar F vezes G, porque eu não consigo achar nem F nem G antes. Eu primeiro, né? Porque essa função depende das outras duas. Tá? E quando eu simplifiquei aqui, ou quando eu multipliquei simplesmente essas duas, eu perdi a noção de que essa aqui é uma função a partir de outras funções. Eu já não enxergo mais isso. Isso é um problema. Tá? Mas agora aqui no Excel eu creio que ficou bem claro, né? Que aqui eu tenho F, aqui eu tenho G, e se eu for fazer F vezes G,
Eu só posso fazer f vezes g se eu conheço f e conheço g. Só que eu não conheço f nem g para números negativos. Logo, o domínio de f... Oi? Eu tenho uma dúvida. Ela não pode, então, ser negativa, menor que zero, no caso negativo, porque raiz não tem negativo? Exato. Ah, então tá, obrigada. Mas o pepino todo, tá, Eduarda, aqui, ó, é que essa aqui pode, só que essa aqui não nasceu de outras funções, essa já nasceu y igual a x. E essa outra função aqui, ela é filha, ela depende de outras. Por isso que essa, f vezes g, o domínio é só x maior do que zero, e aquela lá que já nasceu assim, ela não tem pai e mãe, né? Essa aqui tudo bem. Acho que agora ficou bem claro. Professor, sim. No caso, sempre tem que se atentar nos domínios das funções antigas, né? Isso, exatamente. Exatamente. É isso aí, Júlia. Bom, nós até agora fizemos continhas com funções, contas de mais, de menos, 4 operações. Só isso. Só que existe ainda função de função, que nós chamamos de funções compostas, né? O tal do f do g de x. Eu não sei por que existe a notação essa aqui, mas ela existe também, esse fog aí. De x é muito comum também, né? Isso é f do g de x. Tá? E a simbologia de função composta. Vamos entender um pouco melhor. Então, seja uma função f e uma função g. Aqui nós vamos começar fazendo f de g de x. Bom, veja que você sabe que f de x é x² mais 3. Então, f de g, não vou fazer f de g de x, só vou fazer f de g, que vocês têm que imaginar que o g está implícito já. F de g é igual a g² mais 3, né? Se f de x, f de g é só trocar x por g. Então, f de raiz de x é igual a raiz de x ao quadrado mais 3. Vamos trocar de cor aqui, que eu acho que vai facilitar muito. Percebam que g é a raiz de x, né? Bom, quanto que vale f de g de x, né? É igual a f de raiz de x. Nós poderíamos simplificar isso aqui, e aí a gente corre nos riscos das simplificações. F de g de x, o f da raiz de x, é igual a x mais 3. Mas qual que é o domínio? O problema é qual que é o domínio dessa função. Não é tão simples, tá? E eu não vou falar ele já. Primeiro eu vou fazer alguns gráficos com vocês. Tanto dessa função quanto dessa daqui. x² mais 3 e raiz de x. Vamos ter que decorar isso. Então, f de x igual a x² mais 3. G de x igual a raiz de x. E agora eu vou colocar aqui um gráfico de f de x e de g de x. X, f de x, g de x.
Para que essa raiz apareça mais, aqui eu vou fazer de menos 4 até 4 esse gráfico. Senão ela fica muito pequenininha. Né? Até 4. E eu também vou fazer esse gráfico aqui, de repente, de menos 4 até 4 aqui. Usar a mesma escala. Não ficou aquela maravilha, né? Quem sabe eu use outra escala aqui, eu use de menos 20 até 20. Ou de menos 16. Não sei porque eu estou com 4 vezes 4 na cabeça. Não melhorou muito, mas... Né, eu tenho aqui o gráfico de x² mais 3, né? Passa pelo 3. E o gráfico da raiz quadrada de x. Eu vou tentar fazer até 2 só. E aqui eu posso fazer agora 2 ao quadrado dá 4, né? Vou fazer até 4. Menos 4. Acho que cada vez está pior. Esse é o melhor deles. Eu vou colocar aqui uma função h também. Tá? Eu vou dizer que h de x é igual a f do g do x. Que é o que nós acabamos de calcular, que é o x mais 3. Tá? Eu também não sei, eu poderia simplesmente ter escrito x mais 3. Né? Isso aqui também foi um pouco de frescura demais. Fazer até 2. Menos 2. E aqui eu vou fazer até 6. Agora... Isso aqui ficou legal. Né? Então, eu tenho aqui a função g, que é a raiz de x. Eu tenho a função f, que é aquela x² mais 3. Né? E tenho aqui a composição. Veja que o domínio da função f, naturalmente, são todos os reais. Né? São todos os reais. Sem problema nenhum, posso colocar qualquer valor de x, vai ter um y. O domínio da função g são só os reais positivos, né? Tanto é que o gráfico só é feito para os reais positivos. Alguém poderia me dizer se o domínio dessa função aqui está correto ou não? Dessa função vermelha? Né? Sendo que h é f do g de x. Né? Talvez eu até colocasse aqui mais um. Vou tentar colocar mais um aqui. F do g do x. F do g do x. Vamos ver o que ele faz aqui? Faz a mesma coisa. Né? Foi calculado f do g de x da maneira correta, será? Será que o software calculou de maneira correta o f do g do x? Esse amarelão aqui, talvez eu devesse mudar de cor. Gabriel, será que esse aqui é f do g do x mesmo? Ou ele só deveria existir daqui para frente? Só deveria existir positivo, porque tem a restrição da raiz quadrada de x ali do g do x. Exato, é isso aí mesmo. Não tem como eu calcular o f do g se o g de x não existe. Nós vamos agora ver isso passo a passo, aqui no PowerPoint. Tá? Eu acho até que o Excel vai nos ajudar para isso.
Então, aqui eu vou colocar o x, aqui o f, aqui o g, e aqui o f do g. Tá. Eu vou fazer de menos 5 até 5, menos 5, ou a esse mais 1. Este daqui é igual a x² mais 3. Opa, não posso escrever x, tenho que cuidar, trocou o software. Este ao quadrado mais 3. Esse f do g é igual a este, né? É o g ao quadrado mais 3. É claro que aqui ele vai dar 3 até no final, porque ele está com essa célula vazia, ele acha que é 0, né? Se eu colocar 5, ele vai calcular outro valor. E o g é igual a raiz 5. Bom, se o g não domina, né? Como é que o f vai dominar uma entrada que sabe Deus o que é? Não tem como, né? E aqui já ficou bem claro que o f do g, o domínio da função composta, ele não é o domínio da simplificação, né? O domínio da função composta são os valores de x, onde a função composta existe. E para a função composta existir, tem que existir tanto a função de fora quanto a função de dentro. No caso, não existe a função de dentro, então não tem como a função de fora calcular alguma coisa. Nós vamos fazer um pouquinho mais ainda, né? Mas aqui você poderia pedir qual que é o domínio de f de g de x, e o cara olha aqui, todos os reais. Não. Você vai ter que encontrar, começar de dentro, né? Começa de dentro. Aqui tem a função raiz de x. Bom, esta função g só admite x maior do que 0. Já começa ali. Bom, x maior do que 0 vai retornar uma raiz maior do que 0. F aceita valores maior do que 0? Aceita. Então, só x maior do que 0 é o domínio, né? Tanto que está aqui no ladinho, né? O domínio x maior do que 0. Tá? Então, a função composta é sim x mais 3, mas só quando x for maior do que 0, senão essa função não é nem definida. E, engraçado que ela aparentemente é definida, né? Bom, vamos calcular também g de f de x, que é a letra B. Né? Quem sabe a gente... Será que o domínio é o mesmo? Não sei. Eu vou ter que... Não é uma simples intersecção como antes, né? Bom, agora eu vou fazer g do f do x. Então, é g do f, que é igual a raiz de f. G, bom, o f é x² mais 3. Então, é g de x² mais 3 é igual a raiz do x² mais 3. G do f de x é igual a raiz quadrada de x² mais 3. Bom, aqui, como eu não fiz nenhuma simplificação, deu boa. Não teve simplificação, não cortou nada, né? Então, eu tenho que apenas achar o domínio da função final, tá? Porque eu não fiz nenhuma simplificação. Né? E o domínio da função final é todos os reais, porque x² mais 3 precisa ser maior ou igual a 0. Não tem valor no mundo de x, não tem valor real, né? Tal que isso não seja verdade, né? x² sempre vai ser maior ou igual a menos 3. Né? Não existe como eu colocar um x que elevado ao quadrado dê um número negativo, a menos que seja um número complexo, mas o nosso cálculo é só dos números reais. Muito bem. A forma, vamos supor que nós tivemos simplificado isso aqui, que no caso não foi, né? A outra forma seria a seguinte: primeiro acha o domínio de f de x.
Olha para cá. O domínio de f de x são todos os reais. Beleza. Se entrar qualquer real aqui, o domínio do G vai ser a imagem de f. A imagem de f são todos os y maiores do que 3. Bom, se entrar qualquer número maior do que 3 dentro de uma raiz, não tem problema nenhum, ela vai dominar. Logo, o domínio dessa função composta são todos os reais, não há restrição. Não há restrição porque, por sorte, a imagem dessa aqui sempre é positiva. Vamos ao Excel para entender melhor. Veja que até os softwares mais avançados da engenharia cometem algumas gafes. Eu estou tentando abrir ele aqui, mas ele sumiu. Acho só porque eu ia falar mal de você. Bom, ele está se escondendo de mim. Cometem algumas gafes, é natural. Cabe, a nós fazermos a análise. Eu vou copiar essa mesma planilha aqui. Puxar ela para cá. Aqui eu tenho F, aqui eu tenho G, e aqui ao lado eu vou fazer, ou aqui mesmo, vou apagar essa e vou fazer G de F. G de F. Então, G vai ser a raiz do F. Vai sempre dar certo. Tá? Porque o F é x² mais 3, vai sempre dar positivo, Então, e a raiz de algo que é positivo sempre dá certo. Eu acho que deu para clarear, Não, claro que não foi assim, agora eu domino função composta, mas já deu para entender um pouquinho o que é função composta e principalmente que o domínio não é tão fácil assim. Nós vamos fazer mais domínios de funções compostas, tá? E esse aqui vai ser um exercício bastante elucidativo, tá? Apesar dele só pedir para encontrar f do g do h, nós vamos encontrar o domínio também do f do g do h. Tá? Então, como que eu vou fazer f do g do h? Veja bem, f do g do h de x. O f é a raiz quadrada. É a função raiz quadrada. O x é a entrada. Mas agora não está entrando x, está entrando g do h de x. Tá? Então, não vou fazer essa raiz tão grande já. Vou fazer mais por partes. F da raiz do g do h de x, que é igual a f. O g é 1 sobre x, de 1 sobre h de x, que é igual a raiz de 1 sobre x ao cubo. Pronto, achamos f do g do h de x. Nenhuma simplificação foi aplicada. Professor. Oi. Então seria tipo, tu pega a primeira função, que seria f, e no lugar de x vai substituindo as próximas? Exatamente. Tipo g, h. Exato, só troca a letra. Só troca a letra. Entendi. Exatamente. Agora. Ô, professor, em cada parênteses desse daí seria uma raiz, então. Cada parêntesezinho? É. Do f, sim. Do f, daí o g, o g, h e o x. Então, o f, na verdade, a função f é essa raiz aqui, ó. A função g é essa fração. E a função h é só esse cubo. Tá? Então, isso aqui é f. Então, f do g do h.
Isso aqui é G. A fração é G. 1 sobre, né? É G. E o H ao cubo. Né? Então, esse aqui é o H. Eu não sei se nós estamos na mesma página. Quem que falou comigo agora? O Eduardo? Professor, fui eu. Tranquilo, Eduardo? Não, sim, tranquilo. Eu só queria saber mesmo, no caso, esses parênteses ali, que daí tu foi simplificando e foi botando a raiz, no caso. Daí eu queria saber se é cada parênteses daquele ali significa uma raiz. Não estamos na mesma página. Não é isso, não. Eu vou voltar aqui. Não é isso, não. Ótimo você ter perguntado. Então, ó. Só o f de x que é a raiz de x. Então, o f do g de x vai ser raiz. É só trocar o x por g de x. Certinho até aqui, Eduardo? Professor. Tá. Agora eu vou fazer, Eduardo, eu vou fazer o f do g do h de x. Agora, ó, f. Agora, no lugar do g, eu vou colocar 1 sobre x. Na verdade, 1 sobre h de x, né? Porque é g de h de x e não g de x. F do g de x é a raiz do g de x, que é igual a raiz de 1 sobre x. Substituindo o g de x por 1 sobre x. Depois, f do g do h de x, eu substituo x por h de x, que vai ficar raiz de 1 sobre x ao cubo, porque eu substituí h de x por x ao cubo. Isso daqui, agora sim, é f do g do h, a composta da composta. Eu não quero que fique nenhuma meia dúvida. Vocês vão me perguntando, e perguntas assim bem direcionadas, não genéricas, como o Eduardo fez. Cada parênteses é uma raiz? Eu acho que agora ficou claro, né, Eduardo, que não é cada parênteses que é uma raiz. E se não ficou, eu explico de novo. Eu já Silêncio. entendi, professor, já entendi. Quando o silêncio é muito longo, eu acho que não entendeu. Não, entendi. Entendeu? Sim. Uhum. Então, tá bom. Bom, essa é a função composta e ela não foi simplificada, né? A gente, talvez porque não deu para simplificar, aqui não vai dar mesmo. Né? Mas eu dando uma olhada, né, com muita atenção nessa função composta, né? Eu não devo fazer assim, mas eu vou só especular. Eu sei que o x não pode ser zero, né? Porque não existe 1 dividido por zero. E o x também não pode ser negativo, porque o número negativo elevado ao cubo dá negativo e a raiz fica negativa. Então, o x também ele tem que ser maior ou igual a zero. Bom, mas ele não pode ser igual, então dessas duas, né, eu tiro que o x vai ter que ser maior do que zero. Né? Mas eu não posso fazer assim, eu só estou especulando. Bom, como você vai fazer, então? Você vai fazer o seguinte. Veja que o domínio de G é a imagem de H. Bom, qual que é a imagem de H? Bom, depende do domínio de H. Vem aqui para H. Qual que é o domínio de H? Qualquer x, não importa x, eu consigo elevar o número ao cubo. Então, o domínio de H, são todos os reais. Vou escrever aqui no cantinho. Domínio de H são todos os reais. E, como consequência, a imagem de H vão ser todos os reais também. Beleza. Eu posso jogar qualquer coisa no G? Não sei, eu vou lá olhar para o domínio de G. Eu não posso jogar zero no G. Tá. Eu não posso. Então, só que na imagem de H tem o zero também. Como é que eu faço para a imagem de H não ter zero? É eu cortar
o zero aqui já na origem. Se eu forçar na marra o domínio de H não conter o zero, tá? Agora eu vou forçar na marra, né, o domínio de H, né, ser x diferente de zero. Estou forçando isso na marra. Por quê? Porque a composta exigiu isso. O G do H exigiu que a imagem do H fosse diferente do zero. Para a imagem do H ser diferente do zero, eu tenho que matar o mal lá na origem. O x tem que ser diferente de zero. Se eu forçar na marra o domínio dessa função não ter x igual a zero, o H não vai retornar zero ao cubo. Beleza. G de H tem o domínio x diferente de zero. Bom, se eu jogar qualquer coisa no H que não seja zero, sai qualquer coisa, desculpa, no x que não seja zero, no H sai qualquer coisa que não seja zero. Então, a imagem de H, né, vai ser H ou Y, né, diferente de zero. Bom, se H é diferente de zero, beleza, eu consigo fazer G do H. Né? Eu consigo fazer G de H porque não vai ter zero. Bom, se eu fizer G de qualquer número, menos, se eu fizer 1 sobre qualquer número, com exceção do zero, eu retorno qualquer número. 1 sobre qualquer número, dá qualquer número. Positivo ou negativo. Beleza. Então, a imagem... Agora, o que aconteceu? O domínio de G, naturalmente, ele vai receber a imagem de H, né, que são todos os H diferentes de zero. E a imagem de G vão ser todos os reais. Porque eu vou jogar na entrada de G qualquer coisa. A imagem de G vão ser todos os reais. F aceita todos os reais? Não. F, né, ó, F vai receber G. G joga qualquer lixo real. F aceita? Olha lá para a função F, não aceita. F só aceita os Gs que sejam positivos. Bom, os Gs só vão ser positivos, né? Os Gs só vão ser positivos quando os Hs forem positivos. E os Hs só vão ser positivos quando os X forem positivos. Vejam, lá na origem, então, né, na origem, eu vou ter que ter que, né, lá no domínio, né, eu vou ter que ter, no domínio de H, eu vou ter que forçar que os X sejam maiores do que zero. Eles não podem ser iguais do que zero por conta dessa função, iguais a zero por conta dessa função, e eles não podem ser menores do que zero por conta dessa. Bom, agora vamos de novo. Se o domínio de H for na marra x maior do que zero, né, x ao cubo vai dar maior do que zero. Bom, se eu tenho aqui como H valores maiores do que zero, G vai me retornar valores maiores do que zero. Se G for um valor maior do que zero, F é possível de ser calculada. Tá? Então, o domínio, tá? Vou até escrever assim, o domínio de F de G de H de X é igual a X maior do que zero. Tá? Eu tenho que fazer o domínio da primeira, ver que imagem que dá. A imagem dessa é o domínio da segunda. E assim eu vou indo. O domínio sempre é o mal da raiz. Você tem que cortar ele para a raiz. E a imagem final é a imagem da função composta. Eu vou deixar lá no Moodle agora uns exercícios para vocês. Eu fiz aqui, está gravado, F do G
do H. Vocês já sabem o que eu vou pedir lá no Moodle, né? G do H de F, 3 possibilidades, as outras 2 possibilidades, né? Para que vocês me entreguem naturalmente até a aula de amanhã. Alguma dúvida aqui que eu tenha que explicar melhor? Eu sei que não é tão fácil, né? Não, mas é fundamental. Eu já estou deixando o exercício agora, porque é fundamental que vocês venham amanhã sabendo o que é domínio, imagem e de função composta. Ana Júlia? CD, fazer que nem no espiritismo. Se está por aí, mande algum sinal. Ana Júlia! Tá, Ana oi, Júlia. professor. Oi. Ana, eu não sei se você estava aí agora há pouco, que eu fiz uma pergunta para você, chegou a escutar? Não, não cheguei. Ah, tá. Essa parte de função composta é importantíssima que seja feita até amanhã, que seja compreendida, tá? Com aula gravada, né? Fica mais fácil. Eu vou colocar ela até antes do meio-dia, tá? Mas eu vou fazer um pedido de quanto que é G, de H, de F, tá? Não vale nota, mas sempre pode valer um choro no final do semestre, tá? Então, professor, mas eu fiz todos falam isso, tá? Daí depois eu vou conferir. Mas eu fiz todos os exercícios, não tem como dar uma ajuda, né? Claro que a gente vai dar uma ajuda. Mas se você fizer, né? E a gente vai percebendo, se vocês fizerem, né? E a gente vai percebendo quem vai fazendo. E quem vai fazendo nem precisa pedir ajuda normalmente, porque se sai muito bem. Né? Entendi. Meus caros, então, muito obrigado aí, né? Até amanhã. Eu gosto das aulas seguidas, fica melhor, né? Então, por favor, terminem amanhã esse exercício que eu vou colocar agora no Moodle. Qualquer coisa, estamos no WhatsApp, tá? No grupo, não mandem no particular, por favor. Não que eu não goste, mas é porque o monitor vai responder primeiro e depois eu, e além disso, a dúvida de vocês e a dúvida de todos, e todos conseguem ver a dúvida e a resposta ao mesmo tempo no grupo. Tá joia? Um abração aí a todos e até amanhã. Tchau, tchau.